A oração é uma comunicação pessoal com Deus. Quando converso com você, como estou fazendo agora, você me entende perfeitamente. Agora imagine se fosse um escocês falando aqui. Não entenderíamos nada. Linguagem diferente. Da mesma forma, a oração é uma linguagem a ser aprendida e desenvolvida para se ter uma comunicação com Deus. Porque o pecado, ele rompeu essa comunicação que tínhamos com Deus. Por isso não nascemos com desejo de orar ou sabendo orar. Porque a nossa linguagem agora foi programada para falar com o pecado. Contudo, você foi criado para falar pessoalmente com Deus. Só que o pecado é como uma camisa de força que te mantém preso longe de Deus. Se você foi criado para conversar pessoalmente com Deus, imagine o que Deus planejou para você desfrutar por meio da oração. Eu penso que a nossa condição caída e afetada pelo pecado é como aqueles filmes em que um sequestrador rapta uma menina ou uma criança e leva ela para um lugar muito distante e diz: não converse com estranhos. Até que um dia o pai dessa criança aparece à procura dela a todo custo e o sequestrador é o primeiro a ver e vai tentar manter essa criança escondida e presa, porque ele sabe que o dia em que essa criança voltar para os braços e para a comunhão com seu pai, a sua vida será restaurada. Todo aquele medo que ela sente, aquela tristeza, aquele vazio, insegurança que tem, serão preenchidos. O pecado faz a mesma coisa com você, te mantendo distante de Deus. Parece que os discípulos finalmente perceberam que havia alguma coisa de errado na vida deles. Quando eles olharam para a vida de Jesus, eles perceberam que ele tinha uma comunicação pessoal com Deus e era por causa dessa comunicação que a vida de Jesus era incrível e totalmente diferente da deles. Tanto é que um dos discípulos toma a frente e suplica: Senhor, ensine-nos a orar. Esse é um dos pouquíssimos pedidos que os discípulos fazem para si mesmo. E é tão interessante que eles fazem logo após Jesus ter um período de oração. Diz que Jesus se retirou a um lugar para orar e quando terminou, os discípulos foram até ele fazer esse pedido. Parecia que eles, ao observar Jesus orando e vendo tudo que ele experimentava e vivia, ele já não aguentava mais e quando não aguentava mais, correu até Jesus e falou assim: por favor, nos ensine a ter isso também, nós queremos isso. E como que faz para ter essa comunhão com Deus? Naquele dia, os discípulos entenderam o motivo para todos os resultados da vida de Jesus. Poderia ser que eles admiravam ver Jesus curar as multidões de todo tipo de enfermidade e pensavam: como isso é possível? Ou ficavam impressionados com os ensinamentos de Jesus porque continham uma autoridade jamais vista e um poder capaz de transformar qualquer coração. O que aqueles discípulos viram em Jesus? O que eles ouviram e experimentaram enquanto caminhavam com Jesus? Naquele dia, a ficha caiu. E eles entenderam que era a vida de oração de Jesus que proporcionava tudo que Jesus era, vivia e fazia. E então, dentre tantos pedidos que eles poderiam fazer ao Senhor, eles fazem esse pedido: Senhor, ensine-nos a orar. Em uma outra rara ocasião em que os discípulos pedem ao Senhor, parece que essa é só mais uma e não há mais outra, está relatada em Marcos capítulo 10, do versículo 35 em diante. Olha o que diz. Então, Tiago e João, esses dois irmãos, vão fazer um pedido a Jesus. E olha o que eles pedem. Vieram falar com Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou Jesus. Eles responderam: quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Jesus os repreendeu dizendo: vocês não sabem o que estão pedindo. Jesus não concedeu dizendo: isso vocês não podem ter e é impossível eu fazer isso para vocês. Eu não posso fazer isso para vocês. Mas na ocasião em que os discípulos fizeram um pedido para si mesmo, para Jesus ensiná-los a orar, Jesus mostrou que era totalmente possível, que ele estava disposto a ajudar e que isso aconteceria na vida daqueles discípulos.